Júlio, É, fala aí, fala aí. não, é legal você ter comentado essa questão, porque quando apareceu o teu Avalone, uma das questões que sempre é, foi comentado, por que é 6 cilindros? O Avalone era 8. Então foi legal você ter levantado essa questão que originalmente houve um 6 cilindros que era do Lamare, que era patrocinado pela Chevrolet, Exatamente. é, e que não talvez é de menos conhecimento do pessoal, o Avalone nós estamos falando da década de 70. 70. A categoria, Então, a categoria, é, a Divisão 4 andou nesse formato com Avalone, Manta, Heavy, que é a coisa mais linda do mundo. A categoria, putz, andou de 73 a 75, certo. né? Só que era uma categoria cara, tudo muito tudo importado. E aí a Hollywood fez um Berta, fez uma coisa meio feia, assim, que o carro tinha que ser fabricação brasileira, né? E motor. Certo. Então eles trouxeram as ferramentas da Argentina, Berta, trouxeram tudo de lá, como se tivesse montado o carro aqui para ser nacional. Na verdade não era, era um Berta. É Uhum. argentino, mas o Berta todo mundo sabe que é um cara que faz componentes para Fórmula 1. O cara é um gênio, do gênio, do gênio. É, Então, assim, tá no padrão Fórmula 1. O Berto ele tá fora da América Latina, né? Ele é um padrão, eu não vou dizer nem Europa, ele é padrão Inglaterra ali, a nata com ele, do automobilismo. né? A Toyota e a Honda faziam cabeçote. E até hoje ele faz componentes para equipes de Fórmula 1. O cara é outro nível. E ele matou a categoria. Esse carro matou a categoria. Ele era 3 segundos mais rápido, cara. 4 segundos mais rápido que os Avalone, que qualquer um. E aí a coisa já vinha Uhum. pegando. Aí surgiu a Super V na época, que tinha apoio de fábrica, era monoposto, tinha mais futuro. Então a categoria acabou, né? Uhum. E aí. Beleza. Pode falar. Não, continue lá, continue. Não, fala aí, daí eu falo. Não, queria que você passasse um pouquinho o porquê do 84, primeiro do número do carro que você E escolheu. por que, que é diferente o 8 do 4? Também. Aliás, esse número você usa em tudo, né? Porque você tem um Mustang que a gente já teve o prazer de olhar, que também é uma raridade, é um 64,5, se eu não me engano, né? É 4,5, é. E, Que também tem um 84 desse jeito, né? hã? Que também tem um 84 desse jeito, um 8 grande e um 4 pequeno. Esse cara, coloquei no para-brisa da frente autódromos de Belks e tal. Firula, só brincadeira. Então, o Chuli, daí é o seguinte, ó. Tem umas particularidades do meu carro aqui que eu vou mostrar para vocês aí, que é interessante, velho. Então, deixa eu ver por onde eu começo aqui. A questão das rodas, eu falei. Aí é o seguinte, cara. Deixa eu mudar aqui. Eu li que o Ferdinand Porsche Filho, quando estava fabricando o Porsche 917, é considerado até hoje o, o carro de corrida supremo, o melhor carro de corrida fabricado no mundo, na história, né? Ele andava com um ímã no bolso e toda vez que ele ia na oficina, ele ficava passando, ele ficava batendo o ímã em todos os pontos do carro. Onde o ímã grudasse, ele queria ver o que tinha ali. Ou ele substituía por alumínio ou madeira. Acredite se quiser, as primeiras versões do Porsche 917 tem muita madeira dentro. Tá? Eu achei aquilo sensacional, cara. E eu me permiti uma licença poética aqui. Isso daqui é uma mesa que eu fiz, que eu desenvolvi para fazer o aerofólio do carro. E eu fiz ele de madeira, tá? E eu fiz ele sozinho. Sensacional. Eu fiz ele sozinho em casa. Eu fiz uma mesa que eu fui parafusando e colando primeiro a parte de cima, que não tinha muita curva aqui, né? Tinha um ângulo menor aqui, então eu, com a ajuda dos sargentos aqui, primeiro fiz essa dobra aqui, vim de baixo e fui parafusando aqui no meio, né? E colando. E aí eu passei para a mesa que eu desenvolvi, que nada mais é que uma mesa que eu tinha ângulo, eu começava aqui embaixo, então o aerofólio começava aqui embaixo, a folha em cima. Aqui é um alicate de pressão de chapeação e aqui é um Uhum. de cerca, tá? Então, conforme eu ia diminuindo o grau aqui e puxando o esticador, eu ia fazendo a lâmina ficar mais próximo daqui e eu podia colar e parafusar sozinho, sem precisar de uma ajuda. Então, eu montei ele sozinho lá em casa.
esse corte aqui, os dois cortes, eu fiz com uma tesoura, fiz à mão, cara. Não deu 1/10 de diferença em 2 metros. Eu não acredito até hoje que eu fiz isso. Para mim é a coisa mais bem feita que eu fiz na vida de mecânica. Aqui é a frente do carro, eu refiz ela toda, né? Dá uma caprichada. Então, o que acontece? Se você for olhar meu carro, ele pouco tem a ver de acabamento, né? Ele pouco tem a ver de acabamento. Aqui até o reservatório de óleo a gente fez, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, se você for pegar meu carro, cara, ele tem um acabamento, ele tem uma... É diferente de qualquer outra Avalone que foi feita no Brasil. Uma, pela distância de tempo, são 40 e poucos anos, né? E Sem dúvida. Que eu me inspirei nos carros europeus. Então, eu fiquei anos olhando esses... O Lola T222, que são os protótipos que tinham o shape do Avalone lá de fora, que o Avalone trouxe a carenagem para montar aqui, né? Então, certo. Se você for olhar meu carro, depois a gente vai ali, ele está ali fora, ele está ali, ó. Ó, é isso que o pessoal quer ver, ó. Então, inclusive, ó o quadro que eu tenho atrás de mim, ó. Foto de 73, tem 2 metros esse quadro aqui. Então, fantástica, linda. Eu vou falar algumas particularidades desse carro. Então, é o seguinte, vou para essa parte aqui, por exemplo, ó. Se você pegar aqui, ó, o próprio Pedro Vitor, numa chegada, olha a altura da frente desse carro, tá? Todos eles eram altos. Por quê? Porque o braço de suspensão, o braço de suspensão superior, pegava na carenagem. Então, ele tinha que fazer o chassi se adaptar de uma forma que o braço não pegasse na carenagem. Certo? O que eu fiz no nosso caso? Eu fiz essas entradas aqui, ó. Tá vendo aqui? Certo, Tá vendo, ó? Os braços de suspensão trabalham aqui dentro. Então, eu consegui baixar a frente do carro. Aí, aproveitei e fiz uma entrada de ar aqui para os cilindros de embreagem, freio e acelerador. A gente desenvolveu um acelerador hidráulico. Meu carro tem acelerador hidráulico, né? Então, a gente melhorou ele em relação aos antigos. A gente fez um acabamento, muito inspirado nos carros da Europa, né? Que é isso aqui, ó. Só que é lógico que eu fiquei longe disso, né, Shuli? Não tem como replicar isso aqui, né? Mas a gente tentou chegar o mais próximo possível. Então, se você pegar o nosso Avalone, ele vai ter um acabamento, vai ter uma finesse muito maior do que os antigos, né? Do que tinha na época. Logicamente, não desmerecendo, de forma alguma. Mesmo Quantos Avalones você acha que tem ainda, ou se você sabe, quantos Avalones tem hoje em condição de rodar no Brasil? O Pedro estão terminando de restaurar o dele, tá? O Fernando Avalone, filho do Antônio Carlos, entrou em contato comigo há 2 anos atrás. A gente até trocou uma ideia de trazer o Avalone do pai dele para cá, para eu dar uma restaurada nele. Aí ele é muito ocupado, ele trabalha com automobilismo nos Estados Unidos, mora em Tampa, na Flórida. E a gente não conseguiu, ele é muito ocupado e a gente não conseguiu mais falar sobre isso. Então tem o dele, tem no museu lá do Trevisan, tem o que era dos irmãos Clemente, que foi o único 302, né? Que eu até fui lá, visitei fotos desse carro. Certo. Tem um que acredito eu, não sei, chute meu, talvez fosse da If Steel, que era do Bragantini, que está em São Paulo, porém o cara mudou a carenagem dele, fez uma carenagem do Alfa P33, tá? Certo. Daí, o que mais que teria? O do Chiquinho Lameirão, cujo carro, pela pintura das rodas, eu percebi que as rodas que eu comprei, inclusive o Luiz Finotti tem um jogo da roda dele lá, que eu tô louco para ter aquelas rodas, e o velho dele é apaixonado, tá fazendo jogo duro. Mas essas rodas que eu tenho, que eu comprei, que vocês viram na caixa ali, que eu consegui achar que estava servindo de
de andaime para pedreiro, elas eram do carro do Chiquinho Lameirão, que era da Motorrádio, tá? Uhum. Foi vendido para a Europa, até teve uma zica feia, porque os caras fizeram o carro passar por Lola e venderam como Lola no leilão e depois descobriu-se que não era um Lola. É uma Certo. coisa feia que não se faz. E, rapaz, eu diria para você que são só esses que eu sei, viu? Então, junto com o teu, são 6 carros no máximo aí que a gente sabe. Cara, ó, Já vez no Brasil 5, né, na verdade. Um foi para fora. Pedro, Trevisan, aquele P33, o do Chiquinho que tá na Europa. O do Avalone, que tá, Eu já falei. Ó, o meu, o do Avalone, o do Pedro, o do Museu, o do Chiquinho. são 5. E o P33. O P33. Então, são 6, um foi para fora. Então tem 5 no Brasil. 5 no Brasil, isso. Um descaracterizado porque Uhum. tá com outro shape, né? Não dá para falar. Se olhar assim, não é um Avalon. Eu que conheço muito esse carro, qualquer ângulo que eu olho, eu sei o que é. Mas. Certo. Uhum. Tem uma pergunta que o pessoal perguntou direto aqui, é o tal do Avaloninho. O que é o Avaloninho? Pedindo para você mostrar o Avaloninho. Cara, deixa eu fazer o seguinte, então. Vou ter que abrir aqui. Eu tô mexendo nele de novo. Então, vou fazer o seguinte. Já que a live é tranquila, eu vou aqui fora mostrar. Aqui, ó. Estou retomando, vou terminar ele. As outras partes dele estão lá em cima. Eu tenho as cornetas feitas aqui, tenho a outra parte do escapamento, a saída. Ainda tenho que terminar de esculpir aqui o câmbio. Eu fiz questão de fazer disco de freio, pinça, suspensão, né? Mola, tudo muito parecido com o original. E aqui tá, ó, o Nego Mário aqui, ó. Dá um oi aí, Nego Mário. Fala aí, galera. Tirar o cigarro da boca. Fala aí, galera. Ó, beleza, um abraço. Esse é o mestre da coisa. Um abraço. E aqui tá o shapezinho do bicho, ó, cara. Que eu fiz de bloco de isopor bruto. Eu esculpi ele. E aí ficou anos abandonado e agora eu vou terminar. Só não vou conseguir botar um motorzinho 6 cilindros aí por enquanto. Mas acho que em 2 meses ele sai. Show de bola. Vai ser amarelo e azul também. Hã? Vai ser amarelo e azul também. Os adesivos já estão prontos faz anos. Eu é que larguei mão. Ô, live atrapalhada, hein? Esse cara é foda, hein? Voltando a falar do teu carro, Miguel. Hoje você usa um 6 cilindros com carburador. Não. Carburação. São 3. Aí é que tá a questão, Chuli. Ó, quando eu fiz o motor, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer um carro de pista, porque não tinha categoria na época, certo? Então, o que eu queria? Eu queria um carro para eu mover do lugar, para eu dar uma volta, para eu escutar, para eu... Literalmente, fiz o carro para eu guardar na sala, sabe? Uhum. Quando você chegar ali, tomar um vinho, ficar olhando e falar, puta, eu tenho o carro. Meu sonho tá aqui. Mas é lógico, queria que o carro andasse. Então, com 8 cilindros, foi feita uma coisa mais forte e tal. Mas, porém, explodiu tudo. E aí eu fiquei um pouco até desanimado, assim, sabe? Falei, pô, eu não vou investir uma puta grana no motor, sendo que eu não vou correr, não tem categoria, não tem nada, não, né? E de princípio eu fiz um motor com um cara que nunca fez motor de pista. Então, como eu tinha montado o old stock, a gente montou o old stock aqui, eu fiz uma prova só, acabei vendendo o carro e tal, eu tinha 3, 4 cabeçotes aqui, tinha um kit de comando Skinderian 278, que é o do regulamento do old stock. Eu tinha muito mais facilidade de fazer o carro ser original 6 cilindros do que fazer o outro V8. A dificuldade do V8, o custo de fazer um V8 e tudo mais. Falei, bom, já que aconteceu isso, então é hora de botar o carro original. E aí eu fiz o carro original, não desmerecendo de forma alguma. O alemão foi um baita cara, um cara sensacional. Só que assim, ele fez uma coisa mais voltada para o que ele faz, que é um carro de rua.
E nessa questão de montar, como eu corri de estoque nas antigas e eu fazia o meu motor, enfim, né, minha história com corrida nunca foi de arrego. Eu sempre me fudi para correr. Então eu mesmo fazia meus motores e tudo mais, como muitas partes do carro aqui sou eu que faço. Até, Miguel, eu quero fazer um parênteses nessa tua colocação, porque eu acho ela bem interessante. O pessoal acha que o pessoal que está correndo é tudo igual Fórmula 1. O cara entra com o capacetinho dele, tira da bolsinha, põe o capacete e vai correr. Não, de forma alguma. E tem uma galera, uma boa parte do grid que é que nem gente. Eu também. Eu faço tudo nos meus carros. O amortecedor sou eu que faço, o chassi sou eu que faço, o motor sou eu que faço. A gente tem que, a gente tem que ralar para poder correr. Assim, ó, com o que aconteceu com meu pai lá, né, aquela história que tô contando no meu livro, não vou misturar as histórias aqui, mas a maioria aí eu acho que sabe e tal. Foi que aconteceu aquilo com meu pai foi contra correr. Meu pai foi embora de Cascavel, foi abrir fazenda no Mato Grosso, foi embora daqui, e meu pai era contra correr. Só que a burrice infantil da gente é a paixão, é o cacete. Cara, eu deixava de comprar um sapato para comprar uma corrente de kart, entende? Então, assim, a minha história com o automobilismo sempre foi essa. E o Avalone não foi diferente. A gente foi montando e fui montando. Não tem nenhuma fortuna investida. Lógico que tem muito dinheiro, porque tudo custa, mas eu vou mostrar alguns componentes para vocês aí que eu fiz, que vocês vão ficar de cara. Eu vou tirar um pouco do glamour do meu carro, na verdade. Sabe? Vou desglamourizar um pouco. De forma alguma, de forma alguma. Porra, não acredito, achava que era tudo importado, achava que isso era do caralho. Não. Cara, aqui é outra história, bicho. A gente tem isso aqui porque a gente sabe fazer. Eu tenho muita ajuda do Mário aqui. O Mário é o mestre da suspensão, o mestre dos acertos, o mestre de, né? Eu me dou muito bem em fazer coisas de alumínio, em fazer a minha parte e tal, em ideias, em soluções. Então a gente vai levando desse jeito. O Mário faz mais por paixão do que qualquer outra coisa. Ele é apaixonado pelo carro. Ele tem um carinho pelo carro que não dá para explicar, né? Então, tem questões aqui, meu irmão. Ou, por exemplo, vou mostrar já aqui. Então, mostra que o pessoal quer ver. Acho que a imagem do. Sabe o que é isso aqui? Não, eu não tenho ideia, assim. Isso aqui é um pé de sofá. Pé de sofá. Sabe onde está isso aqui? Eu vou mostrar para vocês agora onde está isso aqui. Eu espero o retrovisor. Outro pé de sofá. Tá? Eu mandei fazer só essa peça. Eu paguei R$6 nesse espelho de caminhão. E tá aqui o retrovisor que todo mundo acha que é importado. Certo? Então isso aqui é um pé de sofá. Isso aqui é outro pé de sofá. E foi feita essa parte aqui. E eu tenho um espelho que ninguém pode dizer que não é dos anos 60, um vintage, que poderia custar uma fortuna. Isso aqui foi feito aqui. Show. Foi feito tudo aqui. Certo? Cara, tudo foi feito aqui. Não tem nada comprado, assim. A gente desenvolveu aqui, ó. Eu tinha muito problema com acelerador, porque o carro é muito longo e as curvas que tinha que fazer o cabo sempre dava encrenca, nunca dava certo de retorno, de cabo e tal. A gente desenvolveu um acelerador hidráulico, certo? Tá, mas como é que você faz a pressão? A pressão a gente trabalha com mola. Aqui e a mola aqui. E no pedal. No retorno do pedal. E funciona Certo. perfeitamente, certo? Então, cara, ó, o que eu tava falando, né? A gente esmerou por fazer a coisa caprichada na parte de aparência, o máximo que deu, né? Painel aí, ó. Painel que eu fiz, né? Então, esse escape aqui foi feito dentro da oficina, foi o Mário que fez aqui, ó. Né? O Mário fez e não é nada dobrado com calor, que nada. É provisório, mas está indo muito bem por enquanto, então vamos deixar aí. E é assim, cara, não tem glamour aqui, não. Não tem o aerofólio que eu falei. Ó. O aerofólio. Aquele corte ali embaixo eu fiz com tesoura, cara. Não dá 1/10. Em 2 metros de comprimento não deu 1/10. Eu não sei como eu fiz isso daí, mas eu fiz. E tá aí, ó.
Devia ter calibrado a mão direitinho de manhã. Cara, cajibrina. Tá aí, ó. São 464 parafusos colados. Entende? Então não é uma coisa de engenharia científica, nada. Tá aqui o reservatório de óleo também que foi feito, né? Só que tudo serve, cara. Tudo foi estudado e tudo serve. Tudo dentro de uma certa norma, né? Tudo funcional. Não tem nada atirado, assim, entende?